Só que, lembrando, homens e mulheres têm ciclos de produtividade diferente, porque o ciclo do homem é diário. A forma como a energia dele flutua é num ciclo que é do dia, dos horários do dia. Nós mulheres temos um ciclo que é semanal. Então, a gente não vai ter um dia igual ao outro. Ou seja, uma segunda-feira vai ser diferente da outra. Uma quinta-feira vai ser diferente da outra. Porque depende da semana que a gente tá. Entende? E eu já sabia, em teoria, que esse momento. A gente faz até a comparação com estações do ano, né? Então, o momento que a gente tá na TPM é o momento do outono. Tá começando a cair as folhas, tá começando aquele momento de introspecção. Quando a gente entra na menstruação, é o inverno, é quando a gente tá o ápice do recolher. É aquele momento que você precisa descansar para depois vir a florada. Mas é o momento de descanso antes disso, né? Aí quando vem a fase do pré-ovulatória, é o momento da primavera. As coisas estão começando a voltar, a energia tá começando a voltar, tá começando a florescer. E aí quando vem o ovulatório, que é o ápice, é como se a gente estivesse no verão. É o máximo de energia, é quando a gente tá mais sociável. Enfim, não vou entrar em várias características de cada parte do ciclo, senão vai virar um vídeo à parte. Mas, ou seja, eu sabia que, em teoria, esse momentinho que é o final da fase lútea, início da menstruação, é o final do outono e início do inverno. Gente, é o momento que você tá introspectiva. Se você tá introspectiva, você não tá no ápice da produtividade. Você tá no ápice do recolhimento. Qual característica, no sentido de atividade mental, é mais proeminente no momento da fase lútea? A análise. Então, é um momento... Por que a gente fica incomodada na TPM? Porque é a fase pra gente avaliar como foi o nosso último ciclo. Então, como foi o nosso último mês. Então, a gente tá mais incomodada, entre aspas, mas de um jeito bom. Por quê? Pensa na fase que você tava ali no momento pré-ovulatório, ovulatório. Ou seja, você tava na fase primavera, verão. Você tá no ápice da sua energia. Você tem que usar essa energia dessa fase pra produzir, pra colocar as coisas no mundo, pra tirar os projetos do papel, pra sociabilizar, pra fazer reunião, pra gravar um vídeo, pra vender um curso. Então não é a hora de você ficar avaliando se o que você tá fazendo tá funcionando ou não. Você tá no pico da energia, você tem que usar pra criar. Só que tem uma fase do ciclo que você vai ter que avaliar se o que você tá fazendo faz sentido ou não, certo? Porque se a gente só faz e nunca avalia, a gente pode estar correndo pra direção completamente errada. Então a avaliação é só pra você ter certeza que quando chegar a hora de dar o sprint na fase primavera-verão, você tá correndo pro lugar certo e não pro lugar errado. Então essa fase, ela existe e ela é importante, só que a gente esquece de dar importância pra ela. Parece que é só assim, ai, era pra eu estar produzindo e não tô. Não, cara, você tá no momento que também é importante, que é de avaliar. E se você tá no momento de avaliação, o que vai surgir, que vai vir à superfície? O que não tá legal. Por isso que é o momento que vem incômodo. Mas é porque são incômodos que antes estava jogado meio por debaixo do tapete, porque você tava na fase da energia. Agora tá na hora de tirar essa poeirinha debaixo do tapete e a gente olhar pra ela. Então o que não tava bom vai ser trazido à superfície. E isso é bom, é pra gente olhar pra esses incômodos e falar assim: se isso não tá legal, como que eu posso melhorar pro próximo ciclo? Pra que cada ciclo nosso a gente esteja vivendo uma vida melhor, a gente esteja sendo uma melhor versão. É uma constante evolução, né? Então é um convite. E o momento da menstruação é um momento muito de recolhimento, então é um momento de você se nutrir. A menstruação em si, gente, ela dura poucos dias. Ela nem dura uma semana inteira, né? Porque a gente acaba dividindo como se cada fase do ciclo tivesse uma semana. O meu ciclo dura 5 dias. Só que mais intenso mesmo é os 3 primeiros. No quarto, quinto, minha energia já vai voltando. Então não são muitos dias que você precisa desse descanso. Então, os poucos dias que você realmente... A gente precisa se dar esse descanso. Eu sei que aí cada pessoa tem uma rotina completamente diferente. Você vai conseguir adaptar esse descanso de formas diferentes, dependendo do seu trabalho, dependendo se você é mãe, dependendo se você tem um parceiro pra te ajudar em casa ou se depende tudo de você, dependendo de muita coisa. Então, não tô falando que é igual pra todo mundo. O que é igual pra todo mundo é, você precisa descansar. Você precisa ter alguma forma de nutrição. Então, é um momento muito energia feminina, que é a gente receber, a gente se nutrir. Então, é um momento que talvez sim, você precisa parar aquele dia, você só precisa trabalhar, se, por exemplo, você é autônoma, você consegue fazer a sua agenda. Se tinha os outros dias que você tava trabalhando até tarde, fazendo um monte de coisa porque você tava com energia, talvez o momento da menstruação seja um dia pra você trabalhar 4 horas no dia e tirar a tarde de livre. Ou pra você realmente tirar um dia livre e ficar assistindo TV, ou ir num café, tomar um chá gostoso e depois voltar pra casa, sabe? Apesar que nem sair de casa, né? A gente quer, geralmente, quando tá na menstruação, a gente quer a nossa coberta, o nosso sofá. Enfim.
Então, é um momento que a gente precisa se dar isso. Porque o que ficou muito claro pra mim várias vezes. Quando eu me dou esse descanso, quando eu saio desse período, eu tô com o dobro de energia. Eu saio assim, uhul, let's go! Porque você tá muito animada, porque você descansou. Agora você tá pronta pra animar de novo. É tipo a metáfora do fim de semana. Se você usa o final de semana realmente pra descansar, mano, você começa a segunda-feira no pique. Se você mais cansou no fim de semana do que qualquer coisa, você tá o bagaço na segunda-feira. É a mesma coisa, só que num sentido de ciclo que dura um mês, entendeu? E apesar de eu saber dessas teorias, qual que era o meu comportamento que sempre se repetia? Eu me cobrava muito por nessa fase não estar conseguindo ser produtiva. E isso entrava num lugar completamente desgastante pra mim, porque o que acontecia? Eu travava, porque mentalmente realmente a minha cabeça não estava conseguindo produzir tudo que eu precisava, então fazer todos os to-dos ali da minha lista. Se era uma coisa mais criativa, eu não tava no momento de criação, e realmente atividades criativas tem outro momento pra fazer isso, não é na fase lútea e na fase menstrual. Então, eu sabia que não adiantava eu forçar, porque eram coisas que eu não tava conseguindo fazer. E aí, eu me colocava numa situação de descanso. Então, tá bom, vou ver um filme, tá bom. Só que eu não tava realmente me permitindo descansar, porque dentro da minha cabeça, eu estava me cobrando por estar descansando. Então é como se assim, o meu corpo físico tava numa posição de descanso, só que a minha cabeça não tava deixando eu realmente descansar. A minha cabeça tava, era pra você estar fazendo tal coisa, né? Não sei o quê. Você acha que o fulano tá fazendo tal coisa? Aí você abre stories, todo mundo parece que tá trabalhando, né? No dia que você tá descansando. Olha, tá vendo? A fulana, ó, tá vendo o quanto que ela ganha? Tá vendo? Ela ganha mais que você porque ela tá trabalhando mais. Ó, aquela ali, ó, o tempo que você ficou vendo um filme, ela já foi pra academia, já voltou, já fez um orçamento, um roteiro, um não sei o quê, já atendeu X clientes. Aí vem um momento meio comparação, e mesmo que seja comparação com você mesma. Nossa, na terça-feira passada você já tinha editado 3 vídeos nessa altura do campeonato. Hoje você não fez nada. Blá, 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 blá. Basicamente, eu ficava nesse momento exaustivo em que minha mente ficava brigando comigo. E quanto mais eu brigava comigo, mais eu precisava de descanso. Porque é um ciclo que é o oposto do virtuoso, né? É um ciclo, assim, horrível. Por quê? Quanto mais eu me cobrava, mais eu ficava mal. Então, menos eu conseguia produzir porque eu estava na bad. Então, mais descanso eu precisava. Só que quanto mais eu precisava de descanso, era mais tempo que eu estava fazendo nada. Então, mais eu me cobrava. Então, você entende que ficava esse ciclo infinito? E quando que eu me tocava que esse ciclo estava sendo muito tosco? Como eu falei, eu preciso recolher mais energia nos primeiros 3 dias do meu ciclo. Quando dá o 4º, 5º dia, apesar de eu ainda estar menstruando, já começa a voltar um pouquinho a minha energia. Não tanto física, eu ainda não tô no ápice, tipo, vamos voltar pra musculação. Ainda não. Só que no sentido mental, parece que já começa a voltar mais a clareza. Eu começo a sair daquele momento enoveado, assim, e começa a dar parece que abrir, assim, limpar, sabe? A visão. E aí eu falava assim, passou. Era só a TPM, era só o momento menstrual. Eu precisava ter feito todo esse escândalo? Não precisava. E aí eu me sentia até meio boba, sabe? Tipo, Paty, todo mês é a mesma coisa, meu amor. Todo mês você tem esse momento de se cobrar loucamente. E esse se cobrar aí já vem com comer besteira. Ele desencadeia um monte de hábito cagado, né? Aí você deixa de fazer atividade física. Tudo bem que tem atividade física pra cada momento do ciclo, mas às vezes eu fazia nenhuma atividade física, nenhum movimento. Ficava o dia inteiro no sofá, ficava o dia inteiro comendo besteira. Aí você, ou seja, desencadeia um monte de coisa negativa. Você fala, precisava? É aquela fase que você tem todo mês. E olha como depois que ela passa, tudo se resolve, você volta a ter energia. Não precisava. Até que o ciclo passado meu, o que eu fiz? Falei assim, cansei de repetir isso. Tá tosco. Tá tosco, porque se é muitas vezes que tá acontecendo, gente, eu tenho que tomar uma atitude pra parar de repetir isso, que não tá inteligente, né? Não tá inteligente. E aí, sabe o que eu fiz? Eu escrevi uma carta pra minha Paty do futuro, que vai estar novamente nessa fase do ciclo.